E aí, pessoal do nono ano, professor Douglas aqui. Eu resolvi gravar essa videoaula porque na última aula a gente teve alguns problemas técnicos. Uma hora o computador não funcionava, outra hora o pessoal não estava conseguindo escutar. Então, como a gente perdeu muito tempo e a gente só tinha uma aula, não deu tempo de entender muito bem para algumas pessoas o que eu queria mostrar nessa apresentação. Então, estou gravando esse vídeo especialmente para essa aula, para mostrar para vocês a apresentação da disciplina, as coisas que eu expliquei e para mostrar a atividade também. Então, vamos lá. É, Na aula 1 a gente vai falar especificamente da apresentação mesmo. É uma disciplina de 50 minutos, então a gente vai ter que trabalhar bem devagar, porque o conteúdo ele não é tão extenso, mas como é uma aula só por semana, então não dá para ir rápido com o conteúdo. Então, no roteiro dessa aula, eu preparei o quê? Uma situação problema para mostrar o desperdício de dinheiros, que é o uso de drogas, por exemplo. É, Depois eu pensei em mostrar os conteúdos aprendidos, deixei uma atividade para vocês, ela vai contar na nota de participação. E por último eu vou falar do contrato pedagógico. Então, beleza. Aqui no começo, como vocês devem ter ouvido, nos dias de hoje é muito comum gente que bebe, fuma, principalmente entre os mais jovens. O consumo em excesso, principalmente, e as pessoas não se preocupam com o tanto de dinheiro que elas gastam, né? Então a gente vai tentar refletir sobre algumas situações. Para isso a gente vai analisar o caso de uso de drogas lícitas como bebida e cigarro. Então aqui eu coloquei uma situação problema com uma pessoa. Qualquer aqui, coloquei o Naruto Chavoso. Ele costuma consumir bebida e cigarro da seguinte forma: ele fuma dois maços de cigarro, um maço de cigarro a cada 2 dias, então ele é um consumidor médio de cigarro. Ele não chega a ser aquela pessoa que fuma um maço por dia, mas também não é que o maço dura uma semana. Ele bebe lá 2 fardos de cerveja, um combo de uísque, então ele gasta uma grana boa com bebida todo fim de semana. Então aqui estão os preços, né? O Eight, que é o cigarro mais barato, é uns R$ 5. Um fardo de uma cerveja Itaipava, que é bem barato, também é 35. E esse whisky que não é muito bom, é R$ 80. A gente está imaginando um gasto baixo. Tem gente que fuma um maço por dia, toma cerveja muito mais cara, toma outras bebidas mais caras. Então, assim, uma coisa supérflua que você pode viver sem, entendeu? Deixa eu só ocultar minha câmera aqui. Na verdade, eu vou diminuir ela um pouquinho, só para não atrapalhar. Beleza. Vamos continuar aqui. Então, usando algumas das fórmulas que a gente vai aprender nessa disciplina, eu não vou explicar como que chega nelas, a gente vai aprender durante a disciplina, mas eu vou explicar para que elas servem e como que a gente usa elas. Então, a gente vai calcular primeiro o valor gasto ao longo de um mês, depois a gente vai imaginar se em vez de eu gastar durante só um mês, eu pego aquele dinheiro, põe na poupança, quanto que isso vai me render, e vou calcular o montante depois de 5 e 10 anos, como se eu tivesse, em vez de eu pegar e gastar aquele dinheiro, parei de fumar, parei de beber e todo mês aquele dinheiro que eu gastava eu vou e deposito na poupança. Então eu quero saber quanto que eu tenho depois de quanto que eu tenho depois de 5 e quanto que eu tenho depois de 10 anos. Beleza, vamos lá. Calma aí, vou abrir a lousa aqui. Então, a primeira fórmula, eu vou colocar ela aqui, ela é essa daqui. Ela é a fórmula dos juros compostos. Então, essa fórmula ela me dá a seguinte situação. Você imagina que no mês eu vou e deposito R$ 100 no banco. E o banco me dá uma opção que a cada R$ 100 que eu deposito, se eu deixar esses R$ 100 por um mês, ele vai me dar R$ 1. Ou seja, isso rende 1%. Certo? Então, no segundo mês, esses R$ 100 ele virou R$ 101. Certo? No terceiro mês, isso vai virar 102? Não. Por quê? Eu deixei R$ 101 lá no banco, eu não deixei 100. Então a gente tem que calcular aqui, usando uma regrinha de 3 mesmo. Ó,
100, eu ganho R$1. E 101, eu ganho quanto? Basta a gente multiplicar em cruz, né? Então é 100 vezes x, 100 vezes x, que dá 100x, 101 vezes 1. 101 vezes 1. Bom, isso daqui vai ficar 100x igual a 101. E vou passar o 100 dividindo, que está multiplicando. X é igual a 100. Opa, na verdade, isso daqui é 101. Aí 101 dividido por 100. E a hora que eu fizer essa conta, né? Como eu tem dois zeros aqui embaixo, a vírgula seria como se estivesse aqui. Eu vou andar com ela duas casas. Então isso dá 1,01. Certo? Então eu ganho 1,01. Então, no terceiro mês, eu vou ter 102,1, né? Certo? Que é 101 mais 1,01. Aí no terceiro mês, tem que fazer essa mesma regrinha de 3 e ir calculando. O que que essa fórmula aqui me dá? Se eu precisar ficar fazendo essa regra de 3 todo mês, isso vai me dar muita dor de cabeça, né? Eu quero calcular para um ano, eu teria que fazer 12 vezes. Então, essa fórmula, ela vai me dar esse rendimento durante vários meses, onde N vai ser a quantidade de meses, dias, depende do rendimento. Aqui a gente está imaginando que a cada mês isso rende. Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Então, você imagina o seguinte: se o banco me dá uma aplicação lá, fala, ó, se eu investir R$500 e eu aplicar isso por 2 anos, ou seja, 24 meses, ele vai render todo mês. E ele vai me render 5% de juros todo mês. 5% é um valor alto, mas é só para ficar mais fácil de calcular, né? 5%. Esse sinal de porcento aqui, ó, a gente tem que lembrar que ele vale 1 sobre 100. Então, na verdade, 5% é igual a 5 vezes 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 sobre 100. E fazendo essa divisão, isso dá 0,05. Então, eu vou usar sempre na forma decimal o valor aqui ó, da taxa de juros. O I vai ser os juros. Então, quanto que eu vou ganhar do banco ao final desses 24 meses? Bom, é só a gente calcular, né? O M é o total que eu vou ganhar. O C é o valor que eu vou investir. Aí, eu coloco aqui a minha taxa de juros na forma decimal. E o N, nesse caso, é 24. Aí, é só a gente dar uma simplificada primeiro. Bom, 1 mais 0,05 é 1,05 elevado a 24. Bom, agora tem que fazer aqui na calculadora, né? A gente vai usar muito calculadora nessa disciplina porque ela vai nos ajudar com essas contas que são complicadas de fazer de cabeça. Você precisaria de muitas repetições. 1,05 vezes elevado a 24. Opa, elevado, não, calma aí, deixa eu zerar. 1,05 elevado a 24. Isso dá 3, tá, como é zero, isso daqui arredonda para baixo, então é 3,22. Então, M é igual a 500 vezes 3,22. Aí agora é só fazer a conta. 3,22 vezes 500 dá 1.610. Então, eu vou receber R$1.610 do banco ao final desses 2 anos. Meu dinheiro rendeu aí um pouquinho. Beleza, agora vamos pensar no nosso caso então. Deixa eu só falar da segunda fórmula antes. Aí a gente vai pensar no nosso caso. Você imagina o seguinte. Essa segunda fórmula, ela nos tem o que de informação? Basicamente, as mesmas variáveis da outra fórmula. O I ainda é taxa de juros na forma decimal, então se foi dado em porcentagem, você tem que converter, tem que fazer essa continha aqui que eu fiz, para passar da porcentagem para decimal. O N ainda é o tempo,
Depende, alguns investimentos eles rendem a cada ano, outros rendimentos rendem a cada mês, a cada trimestre, então depende do período. E o C ele vai ser o valor que você vai investir e o M é o valor depois de um certo tempo. Beleza, entendi as variáveis, mas agora o que, que essa fórmula me traz? Essa fórmula me traz o seguinte, ó. Você imagina que você tem todo mês no seu salário sobra R$ 500. Aí você vai pegar esses R$ 500 e vai depositar na poupança. Calma aí, você depositou esses R$ 500 na poupança. Aí, vamos supor uma poupança imaginária aqui, ela rende 10%. Vamos pegar um valor fácil de mexer aqui só para a gente entender. Isso aqui é o mês 1. Então você investiu R$ 500. Então, como rende 10% de 500 é 50. Então, no segundo mês você vai ter 550. Só que como sobra R$ 500 todo mês, você colocou mais R$ 500 aqui na poupança. Aí no terceiro mês, então, isso daqui passa a ser a 1.050. Então, no terceiro mês, isso rende mais 10%. Só que quanto que é 10% de 1.050? É R$ 105. Então você tem, deixa eu ver, 100, 1.100 e... tá, coisa aqui vira 10, R$ 1.200. Certo? Que é 1.050 mais os R$ 105 de rendimento. Aí no terceiro mês, você tem 1.700? Não, porque você vai colocar mais R$ 500 que te sobrou naquele mês. E assim vai ir numa quantidade de mês definidas. Então, essa fórmula me traz isso. Como se todo mês eu fosse depositar assim, uma quantia fixa na poupança ou em algum fundo que vai me render essa taxa fixa de juros todo mês, ou todo ano, ou todo trimestre. Enfim, vamos fazer então essa conta agora com os exemplos do slide. Primeiro caso aqui, ó, vamos calcular os valores gastos ao longo de um mês. Então, ele gasta R$ 5 por maço, ó, R$ 5 no maço. Só que ele fuma um maço a cada 2 dias. Então, em 14 dias isso daria 7 maços. Em 2 semanas, né? Isso daria 7 maços. E em 4 semanas ali, isso daria 14 maços. Então, ele gasta 14 maços. R$ 5 o maço. E gasta 14 maços por mês. Bom, 5 vezes 14 se você multiplicar por 10 dá 140, então a metade, né, que é 5, é R$ 70 por mês. Então ele gasta R$ 70 por mês de cigarro. Segundo caso, ele toma um fardo de cerveja por fim de semana de 35, dois fardos de cerveja de R$ 35. Então, como são quatro finais de semana, então é 2 fardos e gasta. Não, desculpa, é 35 o fardo. Deixa eu. Calma aí, deixa eu fazer direito aqui. RS R$ 5 o maço e gasta 14 por mês. Aí RS 35 o fardo e gasta, ele gasta 2 por fim de semana, tem 4 fins de semana e gasta 8 por mês. Então ele vai gastar 35 vezes 8. Tá, deixa eu fazer na calculadora aqui. 35 vezes 8, eu sou péssimo tabuado de cabeça, 280. Então ele gasta R$ 280. E o terceiro é todo final de semana ele toma um de 80. Então é 4 vezes 80. 160, 80 mais 80, 160, 160 dá R$ 320. Então ele gasta, tá, 80 o combo
e gasta 4 por mês. Isso dá R$ 320 em um mês. Bom, agora eu sei quanto que ele gasta um mês em cada uma das coisas. Agora eu vou somar tudo. Então vai fazer 320 mais 280 mais 70. Opa! Mais 70, não 700. Tá, isso dá 0, 2, 17, com 7 vai 1. 5, 6. Dá R$ 670 por mês. Eu acho que a gente fez alguma conta errada na aula porque deu um valor diferente. Deixa eu ver. Massa, gasto 14 por mês. Tá, 70. 35 fardo. Tá. Dá 7 vezes 4. 28, tá certo. 280. 4, 80 com 80, 160, 320, tá certo. Então a conta estava errada durante a aula. Ó, pra você ver como a gente faz as coisas com pressa, faz conta errada. Então, agora a gente vai imaginar o seguinte: em vez de ele gastar todo esse valor por mês, ele vai depositar. Então o meu C da fórmula aqui, ó, o meu C ele vai ser igual a R$ 670. E a gente vai imaginar a caderneta de poupança. Vou abrir aqui o Google e pesquisar quanto rende a poupança por mês. E ó. Tananã, tananã. Vamos ver aqui, ó. Sim, Selic. Nananana. Fecha. Não quero saber de day trade. Então, 2018. Tá bom, vamos tomar como base para ó. Você possui alguma quantia, o rendimento contando a inflação foi de apenas 0,84%. Tá, ó, então o rendimento real da poupança, já descontando o valor da inflação. Lembra lá que a inflação desvaloriza o dinheiro. Enquanto a poupança valoriza o seu dinheiro, a, a inflação desvaloriza. Então é 0,07%. Então o I, ele o I é a, a, a taxa de juros, né? Então ele é 0, quanto? 0,7% ao mês. Tá. Então, aí uma coisa importante, ó, se a minha taxa de juros é ao mês, o meu N ele tem que ser mês. Ele não pode ser trimestre, ele não pode ser ano. Então, eu quero primeiro calcular ao longo de um ano, depois eu vou calcular ao longo de 5 e depois ao longo de 10. E vamos calcular ao longo de 30 também, porque 30 é geralmente o financiamento de uma casa. As pessoas financiam uma casa geralmente em 30 anos. Vamos ver quanto que isso me ajudaria a pagar uma casa. Tá, beleza. Então eu tenho o C, tenho o I, tenho o N, todos os elementos da fórmula. Agora eu só vou aplicar esse valor. Ah, desculpa aqui, ó. Taxa de juros está ao mês, mas ela está em porcentagem. Então eu tenho que fazer essa continha. Eu vou dividir por 100, isso daqui no final das contas, né? Dividir por 100 significa que eu vou andar com a vírgula duas casas para cá, ó. Então, isso daqui, na verdade, ele vai ser 0, 0, aí eu andei duas casas, né? Uma, duas, três, aqui, ó. A vírgula tava aqui, andei uma, duas. Aí, como um zero à esquerda não faz diferença, eu ponho ele aqui só para aparecer na conta. Então, essa é a minha taxa de juros. Beleza. Agora vamos aplicar isso na fórmula. Então, M é igual a C. Ah, ficou feio aqui. M é igual a C vezes 1 mais taxa de juros 0,0007 elevado a N. Nesse caso, primeiro vamos fazer 1 menos 1 dividido pela taxa de juros 0,0007. Beleza. Elevado a 1 não muda nada. Então, M. Ah, tá.
Vamos colocar o C aqui já, estou esquecendo, é 670. 670. M vai ser igual a 670, que multiplica 1,0007 menos 1 dividido por 0,0007. Bom, isso daqui vai acabar. Isso menos isso vai sobrar só 0,0007. Então, M é igual a 670 0,0007 dividido por 0,0007. Tá, isso daqui, um número dividido por ele mesmo dá 1. E o M é igual a 670. Então, no final de um mês, eu não vou ter nenhum rendimento. Agora vamos calcular isso daqui ao longo de um ano para ver. Ah, não, desculpa. Eu fiz conta errada, né? Lembra lá, ó, eu falei para prestar atenção e fiz conta errada. A minha taxa de juros tá ao mês, certo? E aqui, ó, isso daqui é ano, ano. Então, o meu N teria que ser ano. Então, um ano equivale a quanto? Um ano equivale a 12 meses. 5 anos equivale a 60 meses. 10 anos equivale a 120 meses. 30 anos, 360 meses. Então, tem que usar esses valores no N. Então, aqui na realidade, ó, para apagar isso daqui, aqui é 12, né? Que é ao longo de um ano. Então, vai ficar 1 mais 0,0007 elevado a 12 menos 1 dividido por 0,0007. Beleza, vamos fazer essa continha agora. 1,00. Se eu somar o 1 mais 0,0000, sempre que esse valor for menor que 1, na verdade o 1 ele só vai entrar no lugar desse zero aqui, ó. Então não precisa ficar quebrando a cabeça e somando. É só ir direto, botar o 1 ali no lugar, que você já fechou a conta demais. A não ser que tenha algum outro número, mas é difícil um rendimento que renda 200%. Então sempre vai ser um número menor que zero. 3 zeros, 7. Isso daqui elevado a 12. A menos 1. Aí isso dividido por 0,1237 dá 12,04. Então, M é igual a 670 vezes 12, como é 0,4? Vamos tentar usar sempre duas casas decimais. Então, tem um 6 aqui, eu vou arredondar ele para cima, né? Então, 12,05. Então, você está vendo, ó, que eu vou multiplicar esse valor por 12. Então, é 12 mais uma parcelinha ali. É 12 vezes isso mais uma parcelinha ali. Então, meu M é 12,05 vezes 670. Então, eu vou ter 8.073 reais, 5. Se eu tivesse só gastado 600, além de eu não ter os 670, teria gastado 12, daqui vezes 12, teria gastado 8.040. Então eu ganhei, ó, 33,50 depositando todo esse valor na poupança todo mês. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para 60. Então, M é igual a 670 e multiplica 1. Aqui eu já vou pôr direto o 1zinho ali no lugar ali. Então 1,0007, como se eu já tivesse somado, elevado a 60, menos 1, dividido por 0,0007.
Tá, vamos lá. O M vai ser 670. Tá, vamos fazer essa continha aqui. Cadê a calculadora? Calculadora é 1,0007 elevado a 60. Tá, sempre duas casas decimais, vamos arredondar uma para cima. Então é 1,049. Tá. 1,049 menos 1 dividido por 0,1237. Isso dá 70 redondo. Então, ó, você tá vendo, ó, que seria 60, se fosse 60 meses eu faria vezes 60 sem render nada, só que como eu apliquei na poupança todo mês, ele me rendeu 10 meses a mais, ó, 10 vezes o valor a mais. Então isso vai me dar 70 vezes 670, isso dá 46.900. Lembrando que se eu tivesse só gasto esse dinheiro, eu seria 670 vezes 60, eu teria gastado R$ 40.200, ou seja, eu ganhei R$ 6.700 em 5 anos, só deixando de desperdiçar. Eu ganhei esse dinheiro a mais, fora o dinheiro que eu já tenho economizado. Então, agora vamos fazer a mesma coisa, só que para 10 anos. Então, M é igual a 670 vezes, mesma coisa, eu vou pular, eu já vou colocar direto o númerozinho ali, elevado a 120 menos 1, dividido por 0,0007. Tá, vamos fazer essa continha aqui. Então, a gente vai ficar com o quê? 1,0007 elevado a 120 menos 1. Isso dá 0,875. Ó, como aqui é um número. É o número 5, né? E o anterior é maior que. É maior que. É maior que 5, né? A gente vai arredondar isso para cima. Então aqui ficaria 0, né? Então isso dá 0,88. Não, desculpa, 0,08. Não, calma aí que eu fiz conta errada. Não era para ter tirado 1, é 1,0007 elevado a 120. Aí agora sim, eu arredondo o primeiro aqui, para não dar BO. Então, eu vou colocar esse número aqui, é 9, né? Ele é um número maior que 5. Então, eu vou pegar esse 5 aqui e vou arredondar ele para cima. Arredondando ele para cima, eu adiciono 1 aqui, isso dá 1,080 e... Ah, não, desculpa, é duas casas depois da vírgula que a gente está usando, né? Não 3. Então é 1,0, como isso daqui é 7, é maior que 5, eu vou arredondar isso para cima, e isso dá 1,09. Beleza. 1,09 menos 1 dividido por 0,1237. Tá, isso dá 128,57. Então, M é igual a 128 vezes... Não, desculpa. M é igual a 670 vezes 128,57. Então, M é igual a... Vamos fazer a continha aqui. 670 vezes 128,57. Isso dá 86.141,9 com 90 centavos, certo? Isso de dinheiro. Agora, se eu tivesse só gastado 670 vezes 120, né?
Então isso dá 80.400. Então eu ganhei um pouco mais de 6.000 e alguma coisa. Então, assim, a gente vê que além de ter um lucro a mais, você evita de gastar um dinheiro muito grande. Agora vamos pro gran finale, né? Que um financiamento, geralmente a gente financia em 30 anos. Vamos ver se a gente pegar esse valor e fazer em 360 meses, que é o valor de um financiamento. O tempo que você financia uma casa para pagar. Menos um dividido por 0,0007. Isso daqui dá 670 vezes. Vamos lá. 6, não, desculpa. É 1,0007 elevado a 360. Isso dá esse valor aqui, 1,2864. Tá, esse 6 ele é maior que 5, então é 1,29. 1,29 menos 1 dividido por 0,007. Isso dá 414. Tá, daqui é 5 e aqui é maior que 7, então vamos arredondar 29 aqui. Então 414,29. Opa, 0,29. Agora vamos fazer isso daqui. Ó, vocês viram lá que é 360, né? Vezes o valor se eu só gastar. Aqui, ó, 414. Então eu ganhei mais de 40 vezes essa parcela de lucros economizando. Então é 414,29 vezes 670. Isso dá 277 mil igual a 277.983. Lembrando que isso daqui são reais e isso é só se você coloca o dinheiro na poupança. Existem outros tipos de rendimento que rendem um pouco mais que a poupança. A poupança é o mais seguro, mas é o que menos rende. Então, ó, dá para comprar uma casa com esse valor. Então, o vício, nesse caso, a gente consegue entender que ele é uma coisa péssima para as finanças, não só para a parte da saúde, mas também para as finanças. Beleza, então a gente falou disso, agora vamos falar dos conteúdos que a gente vai estudar, né? Então eu separei aqui do meu plano de ensino os 3 trimestres, né? Eu distribuí o conteúdo do livro de matemática financeira. Então a gente vai revisar alguns conceitos, depois entender variação percentual, variação percentuais sucessivas e acumuladas. Vai entender um pouquinho de taxa de inflação, ela é um caso de variação percentual, né? Vai entender. Aí no segundo trimestre a gente vai entrar em capital, juros, taxa de juros montante, que aí a gente começa a entender o que são cada uma dessas coisas, porque não só simplesmente valores, a gente precisa entender os conceitos por trás. Aí a gente vai depois entrar em estudar juros simples e juros compostos. Vai ver os regimes de capitalização, vai fazer uma pesquisinha. Dentro dos juros simples tem um tema que se chama desconto simples e dentro dos juros compostos tem o desconto composto. A gente vai apresentar a pesquisa nesse mesmo trimestre. Aí no terceiro trimestre a gente vai entrar em juros compostos com taxa de juros variáveis e depois a gente entra nessa última fórmula que eu passei, né, que é a sequência de uniforme de depósitos, essa que eu passei, e tem a sequência uniforme de pagamentos, que é uma muito interessante, que você imagina o seguinte: você precisa pagar uma dívida de 15 mil, só que você vai pagar essa dívida daqui 2 anos. Como que você faz para economizar dinheiro? Você pode pegar, depositar um dinheiro todo mês na poupança, e como esse dinheiro rende, você pode tirar ele daqui 2 anos. Então você não precisa pagar menos que os 15 mil. E essa fórmula nos dá o valor que você precisa depositar todo mês para pagar para aquela renda, e no final dos 2 anos chegue a 15 mil. Então é bem interessante essa sequência de depósitos uniformes. É igual, parecida com a de pagamentos. Desculpa, a sequência de pagamentos uniformes. A sequência de depósitos é a que a gente fez, que você vai depositando todo mês na poupança.
Depois a gente vai ver as duas modalidades de financiamento mais comuns, que é o financiamento saque e o financiamento price, que é quando a gente compra uma casa e como que calcula o valor das tabelas, o que, que a gente está pagando de juros. Então a gente vai ver como que monta esses valores, ver as fórmulas, ver as tabelas e depois a gente, no final da disciplina a gente vai fazer um trabalho individual. A questão de provas, eu ainda não tive uma reunião com a direção. Eu sei que tem provas mensais e trimestrais, e também tem simulado, se eu não me engano. Então eu vou dar uma conversada para eu ficar a postos de como que é. Aí depois disso eu vou passar para vocês o meu método de avaliação. Beleza. Os objetivos financeiros da vida é uma atividade que eu quero que vocês pensem. Ah, daqui X anos eu quero ter isso. Aí você vai falar, daqui 10 anos eu quero me programar para fazer uma viagem para tantos países. É, eu quero daqui X anos ter tal carro. Daqui tantos anos ter uma casa. Então, começar a pensar esse planejamento de vida, que é o que eu quero ter daqui quanto tempo, para pensar que a gente precisa começar a economizar dinheiro. E lembra lá, não sei se vocês perceberam, todas as fórmulas, quanto mais o tempo passa, mais o dinheiro valoriza. Então, quanto antes você começar a economizar e pensar sua vida financeira de maneira organizada, mais tempo seu dinheiro vai render e mais tempo, mais dinheiro você vai ter daqui a alguns anos. Beleza, contrato pedagógico, eu não tô com vocês. Então, vamos definir algumas regras básicas. Vou colocar aqui, ó. Posso e não posso. Beleza. Primeira coisa já, eu não sei qual que é a regra da escola para celular, mas eu deixo usar. Então eu posso usar o celular, contanto que seja com responsabilidade. Se começar a brincar na aula com o celular, deixar de prestar atenção, responsabilidade. Aí eu proíbo. Mas a princípio a gente vai usar calculadora também, então quem não tem calculadora pode trazer o celular. É, coisas que eu não gosto e não pode. Conversa paralela durante a explicação. Eu não ligo que converse, mas durante a explicação tem que fazer silêncio. E perguntar também, né? Você pode parar para perguntar, só não pode pegar uma. Eu vou até como colocar conversa paralela, porque se for sobre a matéria paralela, o que a gente pode perguntar à vontade, não precisa ter. Pode opinar também, eu não brigo se não tá gostando, pode falar o que vocês acharam. É, o que não pode é ficar com vergonha de perguntar. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, mas nenhuma dúvida é besta. Pode perguntar tudo. Outra coisa que não pode, não deixar de entregar tarefa. Não, deixar de entregar tarefa não pode. Vai ter tarefa nessa disciplina, porque como é uma aula só, vocês vão precisar estudar bastante sozinhos. E essa é uma disciplina que tem bastante exercício. Beleza. As outras coisas, não sei o que vocês falariam para colocar aqui. Beber água e ir no banheiro, ok. Eu vou colocar aqui, ó. Eu não regulo, só que tem que ter noção, né? Pode sair à vontade. Só que se for sair para ficar fora da sala e etc. Eu não ligo. Geralmente eu não ligo de sair dois, três da sala ao mesmo tempo. Porém, com essa pandemia do Covid, eu só vou deixar sair um, certo? Aí as coisas, distanciamento social, usar máscara. Então, protocolo de segurança, vai ter que seguir. Não tem opção de não seguir. Protocolo de segurança. Então, não tem opção de não seguir os protocolos. Não tem como não fazer isso, né? Por causa da pandemia. Beleza. Agora, a gente terminou a aula. Eu realmente fiquei muito frustrado com essa aula porque
não eu planejei uma aula legal, até conversei com o Adrian, falei tentando planejar uma aula com conteúdo para vocês tentarem entender o intuito da disciplina, só que essa falta de tempo, essas questões técnicas, zoaram bastante o tempo e, por consequência, a explicação. Mas eu vou deixar essa videoaula aqui. Sempre que der algum problema, assim, eu vou tentar gravar uma videoaula para vocês, para ajudar. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu vou deixar aqui, ó, minhas redes sociais. Se alguém quiser mandar dúvida ou no meu e-mail ou em alguma rede social, é só mandar que eu vou responder. Eu espero que a gente possa estudar, que esse conteúdo ele é bem gostoso de estudar e ele é bem importante. Qualquer coisa, eu tô aqui, é só me procurar.